Nossa, que demora. Legal, pessoal. Então, boa tarde a todos, né? Aqui é o professor Silvanei, professor da disciplina de História. Nós estamos aqui com o 6º ano. Deixa só passar uma mensagem aqui para a gente iniciar. Se alguém tem problema que a sua imagem apareça, eu vou colocar no YouTube, né? Se alguém não permite que a sua imagem apareça, pode ir lá, clica ali no videozinho e tira a sua imagem e fica só assistindo a aula, né? Ouvindo ali a aula, né? Não vai aparecer a tua imagem, tá certo? A maioria aqui está assim. Deixa eu perguntar, todos estão conseguindo me ouvir bem? Aí coloca ali na mensagem, sim, ou se não tá boa. Sim, bem de boa. Legal, Sim. legal. Ô, professor. Oi. Parece que quando tu parar de falar, vem um extraterrestre. Pois é. É estranho esse barulho, parece barulho de aquelas aeronaves descendo, assim, né? Uhum. Que aparece nos filmes. Então tá, pessoal. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai começar, então, a nossa aula, tá? Então, quem estiver com o microfone ligado, desliga. A partir de agora a gente começa. Eu não quero me delongar muito, não quero que seja uma aula muito longa, assim, né? Então, a gente vai trabalhar com vocês um assunto novo. Novo, entre aspas, né? A gente está trabalhando em Império Romano, Roma, né? A gente falamos um pouquinho sobre Roma, e agora a gente vai falar sobre o Império Romano, tá? Então, esse é um assunto bastante pertinente, né? É uma continuidade do assunto que a gente estava vendo. Então, a gente viu lá Roma no período da monarquia, república, e agora a gente vai ver um pouquinho do Império Romano. Vocês estão conseguindo visualizar aqui o PowerPoint? Acho que não, né? Não estão conseguindo porque eu acho que eu não compartilhei aqui. Estou vendo nada. Tá, deixa eu compartilhar. Deixa eu compartilhar, então, a tela aqui do meu computador. Vamos lá. Estão vendo agora? Não. E agora? Sim. Agora sim. Legal, então. Então, a gente vai estar... demora talvez um pouquinho para alguns, né? Aí, se não aparecer, tu pode falar, professor, não está aparecendo, não estou conseguindo visualizar. Deixa eu dar permissão para mais alguém entrar aqui. Ó, eu vou parando no meio da aula, porque eu vou dando permissão para o pessoal que vai entrando, tá? Então, eu tiro aqui o PowerPoint e voltamos novamente. Beleza, então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o Império Romano, né? Como eu disse para você, a gente já trabalhou o surgimento de Roma, né? A cidade de Roma, lá no período da monarquia, depois a República, estudamos um pouquinho sobre as instituições romanas, principalmente o Senado, né? Que é a principal instituição romana. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Império Romano, né? Que vai aí do ano 27 a.C. até 476 depois de Cristo, né? Então, o Império Romano, que foi um dos maiores impérios da antiguidade, né? Em extensão, em poderio, né? Foi um império que dominou praticamente o mundo da época, né? Falando ali principalmente da Europa, uma parte do Oriente também. E esse é um assunto importante, porque ano que vem, né, a gente vai ter que tomar por base esses assuntos para poder trabalhar, por exemplo, a Idade Média, né? Então, na aula de hoje, a gente vai tratar um pouquinho sobre o Império Romano. Na aula seguinte, que talvez daqui umas 2 semanas, vamos trabalhar a desintegração e o fim do Império Romano e o surgimento do feudalismo. Esse assunto, feudalismo, era um assunto do 7º ano, que agora passou a ser do 6º ano. Então, é muito assunto para o 6º ano, na verdade, né? Mas a gente tem que seguir mais ou menos esse roteiro aqui. Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre Roma, sobre o que foi feito, alguma atividade, algum ponto que não ficou muito claro, né, na videoaula que foi postado para vocês? Alguém tem alguma dúvida, quiser perguntar, fica à vontade. Tudo certo? Podemos começar, então, a partir daqui? Então, tá bom. Então, a história romana, do Império Romano, ou de Roma, ela vai se dividir em 3 partes, né? Como a gente viu. A primeira parte é a monarquia, ou seja, a forma de governo que existia em Roma era uma monarquia, principalmente os chamados etruscos. Depois nós vamos ter, ali a partir do ano 509 até 27 a.C., nós temos o período que nós chamamos de república. Até essa palavra é bem interessante, 6º ano, vocês ouvem muito assim, o Brasil é uma república. Mas o que quer dizer uma república? É uma palavra de origem latina, que quer dizer res public, que significa coisa pública. Então, república significa coisa pública. Mas, afinal, o que é uma república, né?
é uma forma de governo. É uma forma de governo. Por exemplo, o Brasil hoje é uma república presidencialista, né? O chefe da nação, o chefe de Estado é um presidente, me chama de presidente da república. É uma república que é dividida em poder executivo, né, que é representado aí pelo presidente e os ministros, né? Também tem o poder legislativo, que é o Congresso Nacional, e o poder judiciário, né, que são os tribunais. Então, o Brasil é uma república. Então, Roma foi um exemplo de república também, né? Só que lá na Roma Antiga, né, o principal órgão da República Romana era o Senado, né? Eram os senadores que compunham essa estrutura política. Mas agora a gente vai falar sobre Império Romano. É um novo regime político, né, que vai se iniciar aí a partir do ano 27, né, antes de Cristo. Então, é uma nova forma de governo, né, que vai se estabelecer aí, tá? Vai começar com uma ascensão aí de Otávio Augusto, esse é considerado o primeiro imperador romano, né, do último triunvirato, que a gente já trabalhou sobre isso, né? Então, Otávio Augusto vai ser, essa expressão Augusto, para quem não sabe, significa divino. Então, na verdade, era um título. Todos os imperadores romanos eram chamados de Augusto. E Augusto significa justamente isso, divino, porque o imperador, lá no Império Romano, ele era considerado uma divindade, né? Era considerado um deus. Muito bem, então o primeiro imperador é esse aí. Nós tivemos vários imperadores, né, famosos, como Nero, Calígula, Trajano, muitos e muitos imperadores ao longo do tempo, Constantino, né, que são imperadores, né, ao longo aí de séculos, né, que vão estar no poder. A maioria desses imperadores romanos, por curiosidade, eram homens bastante cruéis, né, alguns foram bastante cruéis, alguns até eram chamados de doidos, né, alguns realmente, como o caso de Nero, que, segundo a historiografia, embora tem pessoas que discordam, ele teria atacado fogo na cidade de Roma, né, e muitos outros imperadores, mas não é o caso, aqui a gente não vai entrar muito nessas questões aí. Muito bem, então assim, ó, o Otávio Augusto, que é o primeiro imperador romano, ele faz uma série de reformas, né, na cidade, né, ele vai distribuir terra aos plebeus, ele vai estruturar melhor o exército, né, que vai passar a ser um exército profissional, né, a cidade de Roma, nessa época, tinha quase 1 milhão de habitantes, né, é muita gente, então, se a gente for olhar, né, para aquela época, uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, é muita gente, né, é uma população bastante expressiva aí. E também, um ponto bastante importante que vai ser estabelecido a partir do Império, é a chamada Pax Romana. Essa palavrinha Pax é o mesmo que paz, paz romana. O que era a Pax Romana? A Pax Romana era uma forma, uma política que geralmente os imperadores adotavam de, vamos dizer assim, de boa vizinhança, né? Eles não queriam conflito com as populações locais, como eles iam dominando outros povos, né? Iam dominando outras nações, outros povos, né? E às vezes essa dominação acontecia até de forma violenta, mas na sequência eles procuravam estabelecer uma harmonia com essas populações, com esses grupos, né, com essas pessoas, né, procurar estabelecer uma relação mais amistosa, né, não, amistosa que eu falo assim, de amizade, né, de não buscar ser tão conflituosa assim, né, era chamada Pax Romana, né, então eles dominavam outros povos, mas estabeleciam uma aliança ali, principalmente com os mais ricos, com as elites, né, para manter uma paz, porque a guerra, para eles, não era interessante, né? Manter uma guerra não é interessante para ninguém, então nem para os romanos. Apesar de eles dominarem outros povos, e muitas vezes dominavam de forma violenta, mas eles estabeleciam uma Pax Romana, né? Que consistia em uma série de medidas aí para estabelecer uma paz com esses povos dominados. Nós temos ali, ó, 117 depois de Cristo, né, sob o governo de Trajano, o Império vai tomar a sua maior extensão, né? Para vocês terem dar uma olhadinha aqui no mapa, isso é bem importante. Na verdade, eu chamei mais vocês na videoaula, porque eu gostaria que vocês olhassem os mapinhas, né? Vocês conseguem localizar ali a Península Itálica, onde ficava a cidade de Roma, que é a sede do Império Romano. Tá? Então, vocês podem dar uma observada nesse mapa, que o Império Romano ele tinha toda essa extensão, né? Que pegava ali uma parte do Oriente, né, ali Oriente Médio, todo o norte da África, que vocês estão vendo ali, aquela parte ali aqui, né, de uma cor diferente, né, vocês vão observar que é uma região, né, dominada ali pelos romanos, né, então, o norte da África, a Europa, ali vocês estão vendo ali, Hispânia,
Vocês estão conseguindo visualizar aqui, acho que é melhor, né? Passando aqui o mouse. Essa região onde fica Portugal e Espanha, né? Gália, onde hoje fica ali a França, a Alemanha. Então, eles dominaram toda essa região, tá? Toda essa região foi dominada pelos romanos. A Mesopotâmia, que nós estudamos aqui, a região da Síria, onde fica Israel, né? O povo hebreu, o norte do Egito, aqui, ó, Egito, e assim por diante. Ou seja, essa foi a maior extensão que o Império Romano atingiu em 117 depois de Cristo, ali com Trajano, né? Então, foi um império extremamente longo, grande, né? Então, é bastante interessante observar isso. As características do império, tá? As características, como é que era caracterizado esse Império Romano, né? Ele abrangia ali 3 continentes, como a gente já mostrou ali, Europa, África e Ásia. Então, tinha territórios em 3 continentes diferentes. Havia uma grande diversidade religiosa e étnica, ou seja, vários povos viviam ali dentro do Império Romano. Imagine, é até importante, né, que vocês tenham uma ideia de império. Até eu falei alguma coisa ali. Deixa eu parar um pouquinho aqui para dar permissão para alguém entrar. Só um minutinho. Isabelle, ok. Pessoal, quando a gente fala em império, né? Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. O que vocês entendem? Antes de eu falar aqui, o que vocês entendem por império? O que é um império? A gente fala tanto em império, mas o que é um império? Alguém poderia abrir o áudio e falar para mim, dar uma contribuição? Não estou pedindo para vocês acertarem. Pode arriscar, chutar. Professor, eu não sei, mas eu acho que é isso. Alguém pode me dizer o que é império? Alguém quer abrir o microfone aí? Ninguém se habilita? Vai lá, Vinícius. O que você entende por império? Eu vou direcionar aí. É difícil de conceituar essa palavra, né? Então tá, já que ninguém se habilita a falar, estão com vergonha, me entenda, mas a império é quando um povo, ele domina outros povos, tá? Ele domina de forma territorial, econômica, cultural, né? Ele domina outros povos, ele se torna um império. Alguém poderia citar para mim um exemplo de império hoje no mundo? Um país que a gente poderia dizer assim, esse é um império, né? Que domina economicamente, ou domina culturalmente outros povos. Alguém poderia me citar um exemplo? Eu vou até abrir aqui, se alguém não quiser falar no microfone, pode chamar no chat ali. Professor, eu acho que esse país é um império. Alguém quer abrir o microfone? Alguém quer colocar no chat ali? Império Romano? Hoje, vamos falar da atualidade. Hoje, vamos dizer assim, um país que poderia, dentro desse conceito que eu passei de império, poderia ser tido como um exemplo de império hoje, na atualidade. Não tem nenhum país que vem na mente de vocês que poderia ser um império? China? A China. Roma foi na antiguidade, né? Hoje não. Mas a China hoje está se tornando um império, tá? Tem sentido. Por que está se tornando um império? Porque a China está dominando outros países, economicamente outros países. Está se tornando uma grande potência. Os Estados Unidos, por exemplo, é um império, né? Domina economicamente uma grande parte do mundo, culturalmente também. Por exemplo, assim, hoje a maioria dos filmes vem da onde? A maioria dos filmes vem de Hollywood. Hollywood, Estados Unidos. Então, é um povo que domina outros povos. Então, a palavra império, um conceito para a palavra império, é justamente esta. É quando um povo domina territorialmente outros povos. Né? Esse domínio pode ser territorial, econômico, cultural, né? Ele se torna um império. Então, na antiguidade, o Império Romano, imagina aquele mapa que eu mostrei para vocês aqui antes, né? Dentro desse império que vocês estão vendo, existiam vários povos, né? Vários povos, várias etnias, eram árabes, judeus, né? Gregos, vários povos que viviam aqui, tá? Nessa região. Então, uma diversidade. E aí, como é que a gente faz para manter a paz dentro de um território tão cheio de gente diferente, com cultura diferente, né? Totalmente diferente um do outro? Aí entra aquilo que eu falei antes, a chamada Pax Romana. Os romanos dominavam, mas depois eles estabeleciam uma relação amistosa com esses povos, né? Eles procuravam, vamos dizer assim, usar de um jeitinho político, né, para agradar as elites, né, desses povos, elites locais, para evitar o conflito, evitar a guerra, porque a guerra não era interessante para eles. Olha só, os grupos sociais presentes nas cidades romanas, nós temos ali, ó, italianos, estrangeiros, livres, escravos, libertos, né?
Quem eram os libertos? Eram pessoas que tinham sido escravas, que agora, né, por algum motivo, né, foram libertos. Né? E muitos escravos também existiam nessa região. A identidade romana era construída por meio do culto ao imperador. Isso é bem importante, gente. O imperador, ele era cultuado como se fosse um deus, né? Aqui explica porque muitos cristãos, lá nos primeiros séculos, eram perseguidos e eram mortos no Império Romano, né? Porque eles se recusavam a adorar a figura do imperador. Língua do Império. Qual era a língua falada? Era o latim. Né? Essa é a principal língua, embora o grego também era falado, outras línguas, mas a principal era o latim, que era uma língua dos romanos. Então, a aliança com as elites provinciais e um exército forte, né, sustentava o império. Só para vocês terem uma noção, sexto ano, hoje, eu não sei qual que é o quantitativo do exército brasileiro, né, não sei, mas eu acho que gira em torno de 100 e poucos mil, não chega a 200 mil, né, eu imagino que é isso, teria que fazer uma pesquisa, né. O Império Romano, eles tinham mais ou menos 300 mil soldados, era um exército profissional com cerca de 300 mil soldados. Era um exército poderosíssimo, né, dividido em legiões. Cada legião romana tinha em torno de 6, 7 mil soldados, né, que eles colocavam principalmente em regiões de fronteira. Né, então, o exército romano, eles usavam toda uma roupa especial, ali, escudo, né, a couraça, né, eles usavam ali toda aquela vestimenta que a gente normalmente vê em filme, né, capacete, né, eles tinham todo um preparo, né, profissional para lutar nas guerras. Né, era um exército profissional. Né, um exército profissional. Lembrando que na época não existiam as armas que tinha hoje, era só espada, né, tinha também outras, chamadas catapultas, aquelas que lançavam aquelas pedras enormes, né, algumas com óleo quente, com óleo queimando, mas não existiam muitas armas. A luta naquele tempo era mais corporal, né, o exército que brigava com outro exército era uma luta corporal, corpo a corpo, era espada. E o exército romano era um exército grande, enorme, e um exército extremamente preparado. Era um exército profissional. Então, isso ajudava a sustentar o Império Romano, tá? Então, vamos dizer assim, eles tentavam sempre, né, com os povos dominados, resolver as coisas, os conflitos por meio da paz, Pax Romana, de forma diplomática, evitando a guerra, mas quando não havia solução diplomática, vinha o exército. E aí o exército, geralmente, usava de bastante violência. A economia, né? E circulação de pessoas ali no Mediterrâneo. Olha novamente um mapinha ali para vocês, né? Deixa vocês observarem, né, o mapinha ali, ó. Só para a gente entender agora a parte econômica. Olha só ali, não sei se conseguem observar, mas existem vários tipos de produtos ali que são comercializados, né? Como o azeite, né? O próprio vinho, o trigo, né? Carnes, como peixe, que eram comercializados ali em várias partes, né, do Império Romano. Então, era uma economia bastante dinâmica. E, na época, eles já usavam moedas nas trocas comerciais. Né? Eles, dentro do Império Romano, que era um império bastante urbano, com muitas cidades com mais de 250 mil habitantes, como era o caso de Atenas, Éfeso, Antioquia, Cartago e Alexandria, né? Então, várias cidades do Império Romano que tinham mais de 250 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, Jaraguá do Sul tem 170, 180 mil habitantes. Então, tinha cidades do Império Romano que tinham mais de 250 mil habitantes, como essas que eu citei aqui. E lá havia um intenso comércio, né? Comércio de artesanatos, principalmente nessa cidade, como eu citei aqui, de Éfeso, de Antioquia, né? Havia um artesanato, um comércio intenso dentro dessa região do Mediterrâneo. Então, podemos observar, olhando o mapa, que o mar Mediterrâneo, principalmente a região próxima ali do continente, era um local onde havia uma intensa atividade comercial. Né, uma intensa interação entre esses povos que viviam ali, né, conforme a gente citou, né, são vários povos que viviam naquela região, né, e eles acabavam se interagindo principalmente por meio do comércio, então da troca comercial. Além dos produtos, né, circulavam no Mediterrâneo pessoas, técnicas, línguas e culturas diversas, né, então olha só, né, esse Império Romano aí. Para a gente ir mais ou menos aqui, finalizando, depois eu tenho uma proposta ali para vocês, nós temos aqui algumas contribuições, né, do Império Romano, né? Quais são as principais? Por que a gente estuda os romanos? Por que estudar o Império Romano, professor? Esses povos tão antigos, tão longe, para que estudar? Né? As principais contribuições do Império Romano, ou dos romanos, a gente vai ver aqui, ó, principalmente na arquitetura, tá? Nas leis, ou seja, no direito, nós vamos ter muita contribuição dos romanos, a gente vai estar vendo ali, nas próprias formas, nas construções, né, que eles faziam. Então, os romanos nos deram muitas contribuições, inclusive na língua.
no idioma. Vocês falam hoje o português, nós falamos hoje o português. Mas muitas línguas se originaram do latim, que era a língua falada pelos romanos, que são as chamadas línguas neolatínicas, como, por exemplo, o português, o espanhol, né, o francês, o italiano. São línguas que surgiram do latim, tá? Então, a gente fala hoje o português, que é uma língua que se originou lá dos romanos. É claro que ao longo do tempo, muita coisa foi mudando, né, foi modificando, mas tem muitas palavras que nós falamos no português que é muito parecida com o francês, com o espanhol, com o italiano, né, com outros idiomas, porque são línguas que se originaram do latim. Vocês estão vendo também ali um aqueduto, né, os aquedutos que eram esses canais, né, que conduziam águas, que no início eles faziam esses canais rente ao chão, mas devido a envenenamentos de povos que eram inimigos, que acabavam envenenando as águas, como muitas vezes a cidade não tinha um rio, né, não tinha lá, né, um rio para abastecer a cidade. O que os romanos faziam? Buscavam água, né, mas para buscar água no baldio não dá, né? É muito longe, não tem condição de buscar água a 100, 200 quilômetros, né? Como é que ia trazer essa água? Caminhão-pipa. Não existia na época caminhão-pipa. Então, o que os romanos faziam? Construíam os chamados aquedutos. Os aquedutos eram essas construções que vocês estão vendo, né? Que eles têm um desnível bem, coisa de centímetro, e eles vinham ao longo de quilômetros, alguns passavam de 100 quilômetros, e eles traziam a água, muitas vezes, das montanhas, de lugares mais altos, e essa água vinha até o centro da cidade, né? Nessas construções. Agora, vocês imaginem a engenharia deles? Hoje, por exemplo, nós temos bons engenheiros, uma excelente engenharia hoje no Brasil, né, no mundo, mas muito do que se sabe, se conhece na engenharia, vieram dos romanos. Então, se algum dos colegas aí um dia, professor, eu gostaria de ser um engenheiro, eu vou estudar engenharia, você vai estudar os romanos, tá? Porque os aquedutos, não só os aquedutos, mas muitas construções, nós aprendemos com os romanos, que eram grandes construtores, excelentes construtores. Nas leis também, a gente vai ver depois ali no próximo, né? As leis, muitas leis surgiram de lá, né? Então, as principais contribuições dos romanos. Vamos lá, professor. Quais são as principais contribuições do romano? Na língua, nós temos principalmente as línguas neolatínicas, português, espanhol, francês, italiano, que são línguas que se originaram do latim. Nós temos o direito, né, que é os nossos códigos aí de penal, processual penal, os códigos de lei que nós temos hoje no Brasil e no mundo, que tem origem no Código de Direito Romano. E também na engenharia. A engenharia, aí nós temos muitas contribuições dos romanos, por isso que a gente estuda o Império Romano. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer participar? Quer falar alguma coisa? Fique à vontade agora, eu deixo você livre aí. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá, pessoal. Não. Não querem falar nada? Poxa vida. Então, deixa eu pegar aqui para vocês o livro de vocês, que eu vou mostrar uma atividade aqui que é bem interessante a gente estar trabalhando com vocês, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta no chat ali também, que de repente, professor, eu não quero perguntar no microfone, mas eu posso perguntar ali no chat. A gente também responde para vocês, tá? Vamos lá. Deixa eu chamar. Vocês estão conseguindo visualizar essa imagem que eu estou passando? Sim. Não. Como não? Sim. Sim. Legal. Então, deixa eu pegar aqui a atividade que eu vou fazer com vocês agora, tá? Só um minutinho, tá? Ah, tô passando para frente aqui. Ele fica um pouco mais lento, porque a gente está online, né? Mas já chegamos lá. Ok. Passando. Direito romano, vamos lá. Consegue visualizar bem? Consegue visualizar bem? Ok? Não. Sim. Quem disse não ali, você não está conseguindo visualizar nada? É isso? Ok. Vamos lá então, pessoal. Sobre o direito romano que a gente conversou ali, ó. Vamos ver alguns princípios do direito romano, né? Vamos tentar entender hoje aqui, ó. O número 1 ali, ó. Ninguém sofrerá penalidade pelo que se pensa.
Ninguém, ou seja, ninguém vai sofrer uma pena ou vai ser punido por aquilo que se pensa. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém lembra alguma coisa hoje no Brasil, por exemplo? Alguém pode ser punido por alguma coisa que ele pensa ou por alguma coisa que ele se expressa, pelo pensamento dele no Brasil, na nossa lei? Se eu posso falar o que eu penso, eu posso me expressar, né? No Brasil, hoje eu tenho esse direito de poder falar isso? Ou nós não temos esse direito? O que vocês me dizem sobre isso? Ter o direito a gente tem. Isso, quem que falou aí para mim? Se identifica? Camila. Ô, Camila, então tá, olha só, Camila, no Brasil hoje, a pessoa pode falar, tem um código na lei, na nossa Constituição Federal, que diz assim, que ninguém pode ser punido, né, pelo seu pensamento, né, que as pessoas são livres para se expressar, tem liberdade de pensamento, liberdade de expressão e tal. Essa liberdade de expressão, ela surgiu lá com os romanos, olha só, ninguém sofrerá penalização pelo que se pensa. Ou seja, a pessoa não pode ser punida, né, por expressar alguma coisa, por expressar um pensamento, por discordar. Já pensou se a gente fosse punido hoje no Brasil porque a gente discorda de alguém, de um político, de uma autoridade? Não concordo contigo. O cara olha para você e fala, então vou te prender. Ele não pode fazer isso, né? Isso surgiu com os romanos. Vamos ver o 2 ali. Deixa eu dar permissão para mais alguém entrar aqui. Quem está entrando? Ok. Voltando aqui, ó. Nada que não se permite ao acusado se deve permitir ao acusador. Ok, passamos essa, pulamos. Número 3. O encargo da prova fica com aquele que acusa e não com o acusado. O que vocês entendem por isso? Alguém quer comentar? Deixa eu repetir a pergunta. O encargo da prova fica com aquele que acusa e não com o acusado. Isso significa que quem acusar tem que ter uma prova. Opa, quem disse isso aí? Quem disse isso? Camila. Camila e o outro? Vinícius. Camila e Vinícius. Parabéns, Camila e Vinícius. Isso mesmo. Se eu acuso alguém, o Vinícius cometeu tal crime, quem tem que provar sou eu, né? Agora, já imaginou se eu falasse assim, o Vinícius cometeu tal crime, e aí ele tem que provar que não cometeu? Não faz sentido, porque se eu estou acusando o Vinícius de um crime, naturalmente o Vinícius eu preciso provar que ele cometeu esse crime. Então, esse princípio surgiu lá no direito romano. Então, olha só, como as leis que nós temos hoje no Brasil, elas surgem lá no direito romano. Olha só que interessante, a última aqui, ó. Na aplicação da penalidade ou da pena, contam a idade e a inexperiência da parte culpada. Alguém pode me interpretar isso para mim, por favor? Dizer o que entendeu? A pena que a pessoa vai receber vai depender da idade que ela tem e se ela é madura, vamos dizer. Tá, desculpa, quem falou novamente? Camila. Ô, Camila, show de bola, Camila. Que legal, gostei, tá? É isso mesmo. Olha só, vamos analisar o seguinte aqui, ó. Existe Alguém lembra de alguma lei que protege a criança e o adolescente? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Justo. O Estatuto da Criança, que protege a criança e o adolescente, né, o ECA, ele protege a criança e o adolescente, porque, pelo menos, né, a lei, ela diz que a criança e o adolescente, ele não tem ainda a maturidade para responder, né, determinados crimes. Tanto é que ele é considerado, se não me engano aqui, não sei a expressão correta, inimputável, né? Ele pode, dependendo da idade ali, ele nem responde, né, pelo crime. Ele pode ir, de repente, sofrer não é sofrer, ele pode ir parar numa casa, uma internação, né, que não é uma prisão, né, onde ele vai passar por um tratamento, onde ele vai ser, vamos dizer assim, dentro da lei, que a lei especifica, ele vai ser tratado ali por um corpo de psicólogos, né, assistentes sociais e tal. Ele cometeu um crime, ele não se usa a expressão, ele está preso, ele vai para a cadeia, né? Então, assim, uma criança ou adolescente, ele é protegido, né, porque ele não é maduro, como disse a Camila, né? Ele não é maduro para responder por determinados crimes, embora no Brasil tenha uma discussão. Mas alguém com 16 anos que já pode votar, não poderia pagar pelo crime que comete?
né? Tem gente que questiona. Se ele pode votar com 16, ele deveria também, caso ele cometa um crime, também responder igual, né? Então, tem muita gente que questiona, mas o direito romano dizia que na aplicação da pena tem que se levar em consideração a idade. Mas a pessoa é muita idade, também tem 80, 90 anos, vai cometer um crime, ele não pode ser colocado na cadeia de qualquer forma, né? Então, tem que o juiz, na hora de dar a pena, ele precisa pensar, né? A idade, se é menor de idade, ou se é uma pessoa, um idoso, por exemplo, né? Ele não pode aplicar uma pena muito pesada, e isso começou lá com os romanos. Olha só, esses princípios estão no Corpus Juris Civilis, né? Que é um conjunto de leis, né, que foi reunido ali em 529 a 534, né, que atualizou as leis romanas aí, né? E é daqui que o direito brasileiro se baseou. Não só o direito brasileiro, como europeu e de muitas outras partes do mundo vai se basear no direito romano. Deixa eu descer um pouquinho. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. A B ali, vamos direto para B. Você acha justo que a prova caiba à pessoa que acusa e não a acusado? Eu acho que a gente já até discutiu isso, né? É justo, né? Alguém acha que não é justo isso? É justo, né? É justo que quem acuse, né, também possa apresentar as provas. Deixa eu passar um outro aqui para vocês também. Ver se eu consigo localizar. Eu acho que está um pouquinho mais para trás aqui. Deixa eu passar aqui. Olha só, as línguas. Agora vamos falar um pouquinho da língua aqui, né? Língua não é só a língua física, né? Idioma, né? Percebam as palavras ali, ó. Em português, espanhol, italiano e francês. A palavra afetividade vem de afeto, amor, né? Carinho, afeição. Olha como é que se pronuncia no espanhol. A afetividade, né? O afetividade. No italiano, né? Afectività. E o francês ali, affectivité, ou té, né? A expressão affectivité. Eu não conheço exatamente a pronúncia, mas é mais ou menos assim. Caridade ali, ó, em espanhol, caridade, né? No italiano ali, carità, e no francês, carité, né? Generosidade no português, generosidade no espanhol, e generosità no italiano, e francês é generosité. Percebam que as palavras, elas são muito parecidas, embora a minha pronúncia seja horrível, né? Mas são palavras muito parecidas na forma de falar. Porque aquilo que a gente aprendeu, o português, o espanhol, o italiano e o francês se originaram de uma língua. Alguém que sabe qual é? Latim. Latim. É por isso que são palavras parecidas, né? São palavras muito parecidas umas das outras. Muito bem. Voltando, então, agora para vocês aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? A nossa aula não vai ser muito longa, a gente não vai se delongar muito, já passamos aí de 30 minutos, acho que já está bom, né? Depois a gente vai dar continuidade, né? Esse é um assunto mais amplo, por isso que eu chamei vocês para uma aula online. Eu vou pedir uma coisa para vocês aqui, ó. Isso vai valer como, eu estou pegando como nota de participação. Até estou encaminhando para a semana que vem, né, uma atividade onde vocês vão fazer um resuminho, um relatóriozinho dessa aula, né? Vocês vão colocar esse relatóriozinho lá nos comentários, pode ser bem sucinto, bem breve, né, da aula lá nos comentários. Essa atividade eu vou mandar para a semana que vem ainda, então não se preocupem em fazer isso agora, tá? Vocês vão colocar o nome, vão fazer um relatóriozinho do que vocês aprenderam. Outra coisa que eu vou pedir para vocês aí, vocês vão poder rever, porque eu vou colocar no YouTube essa aula, vocês vão pegar aqueles slides que o professor colocou, ali os PowerPoint, e vocês peguem o que vocês considerem importante e coloquem no caderno, tá bom? Eu pensei de mandar isso para vocês, só que fica muito pesado, é muita impressão para a escola, é muita coisa para imprimir. Então, eu gostaria muito que vocês, né, no caderno, fizessem ali os esquemas que aparecem no PowerPoint, vocês colocassem no caderno, ok? Agora eu abro os microfones aqui, deixo vocês à vontade, caso alguém tenha alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá? Se alguém não colocou o nome ali, pode colocar o nome. Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar? Alguém quer fazer um comentário da aula? Fica à vontade, pessoal, vocês estão muito tímidos, estão muito com vergonha. Ô, Vamos lá? professor, Sim. quando é que
Tem uma data certa quando vai voltar as aulas online ou não? As aulas presenciais? Aham. Não tem uma data certa, tá? É bem provável que volte só ano que vem. E ainda a gente vai ter que acostumar com o ensino híbrido aí, né? Vai alternar, por exemplo, aulas online, né, com aulas presenciais. Mas isso está sendo discutido, é para sair um decreto municipal aí, né, daqui a talvez uma semana ou mais, né, que vai tratar desse assunto aí, né, que vai abordar e vai colocar, eu acho que questões de prazo, eu acredito que eles vão colocar. Mas eu acredito que esse ano não volta, tá? Eu acredito que não. Ô, professor, vai ter férias em dezembro? Oi? Vai ter férias em dezembro? Sim, a previsão do calendário, acho que é dia 14, se não me engano, tá? Não sei bem ali a data, mas dia 14 encerra tudo, tá? E aí se só voltam ao ano que vem, não sei, em fevereiro, não, como a gente não tem data, também não vou falar que data, né? Mas encerra ali em dezembro, tá? Vai ter férias normal. Ô, professor, Sim. já que as línguas vieram do latim, não normalmente, quando que começou a diferença ali nas línguas, que começou a adaptação? Olha só, é bem interessante a tua pergunta, tá, Isabel? Obrigado, parabéns aí pela pergunta. Acontece o seguinte, as línguas, elas vão modificando ao longo do tempo, até o português, você pode perceber que ele vai modificando ao longo do tempo. Tem palavras, por exemplo, a palavra você, que nós falamos hoje, você. Lá no início, lá, século XVIII, né, era a palavra vossa mercê. Tá? De vossa mercê virou você. E hoje quem escreve ali geralmente quando a gente vai escrever no chat, né, no WhatsApp, a gente escreve só VC, né, VC. Vai saber se daqui a uns anos aí não fique só VC, né? Então pode observar que ao longo do tempo as palavras mudam, né? E elas mudam também, Isabel, conforme a região, né? Tem palavras que são faladas numa região que na outra região não são faladas, né? Que são bem diferentes. Por exemplo, se eu for para o Nordeste, né? A gente estranha totalmente a forma deles falarem, palavras diferentes, sotaque e tal. Mas é interessante, assim, ó, porque na medida em que as pessoas, os grupos humanos vão tendo contato uns com os outros, eles vão assimilando palavras de um, palavras de outro, né? E a língua ela vai modificando na medida em que os grupos humanos eles vão tendo contato uns com os outros. Existe um processo de assimilação, de troca, né? Que vai modificando a língua. Aqui no Brasil, a gente não fala muito fake news, shopping center, né? Shorts, jeans, calça jeans, né? São palavras que não é do português, são palavras inglesas. Mas hoje está comum no português, a gente está usando palavras como fake news. Ô, professor, isso que você está falando é um fake news. Só que fake news não é uma palavra portuguesa, mas que a gente está assimilando isso, está entrando, e nós estamos escrevendo e falando fake news. Então, ao longo do tempo, o contato que os grupos humanos vão tendo uns com os outros, vai modificando a língua, né? Isso é natural e vai surgindo, por exemplo, línguas diferentes, né? O espanhol é muito parecido com o português, o francês tem muitas palavras parecidas com o português, mas como eles vão se separando geograficamente, tendo outros contatos com outros povos, vai se modificando, tá? Então, esse é um fenômeno que demora muito tempo. Se você, Isabel, só para te dar mais um exemplo, se você for para Portugal, você vai ver que o português de Portugal é totalmente diferente do nosso. Você vai quase precisar de tradutor para entender o português de Portugal, né? Tem palavras totalmente diferentes lá. Aqui no Brasil você pega uma fila, lá você pega uma bicha, né? É um nome que se dá para fila. Então, assim, são nomes diferentes, são expressões totalmente diferentes, né, que são faladas em Portugal. Mas não foi Portugal que colonizou o Brasil? Sim, mas hoje é bem diferente o português de Portugal com o nosso português aqui, tá? O português do gaúcho com o português do pernambucano é diferente, tem muitas palavras diferentes, tá? Você conseguiu entender isso, Isabel? Conseguiu entender, Isabel? Sim. Meu áudio estava ligado. Tá ligado o teu áudio. Tá, conseguiu entender. Então, essas modificações demoram muito tempo, é muito pertinente a tua pergunta. Mais alguém tem alguma perguntinha para fazer? Não. Eu de novo, professor. Pode fazer, Isabel. Olha,
como o professor falou, que ainda, assim, mas ainda pode mudar a nossa língua? Está mudando. A nossa língua está mudando muito. Tem palavras que você fala que a tua mãe olha e fala assim, que palavra é essa? Já não aconteceu isso contigo, Isabel? Já. Palavra estranha, né? Palavras estranhas, que eu até poderia, de repente, citar alguma, ver se consigo lembrar uma palavra que vocês falam, os adolescentes falam, que só adolescente fala. Diga para mim aí, lembra de alguma? Só adolescente fala. Mano. Negócio. Mano, é uma palavra. Bagulho, gírias, né? São gírias, né? Que são palavras que você falar para o mais velho ele não vai entender, né? Mas são gírias. O velho também. Justo. Ô, Vinícius, desliga ali o microfone, ali, tá dando aquelas interferências ali. Então, assim, ó, vai modificar e muito, Isabel. Ao longo do tempo, ao longo dos anos, a nossa língua vai modificar e muito, tá? Porque, como eu disse, ó, olha só, fake news, shopping, jeans, muitas palavras que não existiam e que hoje nós estamos falando. E hoje você fala você, mas os tataravós falavam vossa mercê, né? Então, assim, as palavras, elas vão modificando, a nossa língua vai modificar bastante. Mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Mais alguma coisa? Vamos lá, vamos lá? Não, Vinícius? Tá, então, quais são as 3 contribuições dos romanos aí? Língua, o que mais? No direito, nas leis e na Engenharia. engenharia, né? As principais contribuições aí. Ok, pessoal? A gente vai abordar mais assunto aí. Eu acredito que a nossa aula dá para encerrar aqui. Deu para compreender tudo que o professor falou? Foi tranquilo? Sim, eu consegui compreender, professor. Então, tá bom. Se ficou alguma dúvida, vocês têm que perguntar, senão eu acho que vocês estão entendendo, que é um assunto, às vezes, meio complicadinho, mas é bom vocês perguntarem. Fala, Rafael. Rafael, não quer falar? Ok. Podemos encerrar a nossa aula, então? Sim. Sim. Então, tá bom. Eu vou marcar uma próxima aí para a gente conversar outra vez, tá bom? Um grande abraço a todos, tá? Na semana que vem, então, eu vou mandar uma atividade para vocês fazerem concernente a essa aula aqui. Tchau. Bons estudos para vocês. Obrigada. Obrigado, Tchau. professor. Tchau. 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 Saiu todo mundo, velho. Falou. Falou aí, família. Falou.